Muita luz para você, minha amiga, meu amigo. Que o Pai das Luzes te abençoe e te engrandeça sobre a face dessa terra. Tenha uma noite abençoada, repleta de bênção, de graça. E que as promessas de Deus estejam sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Chegamos aqui mais um dia da leitura da Escritura Sagrada. Que Deus possa, nesse momento, falar conosco através da sua palavra, nos preenchendo e nos enchendo da tua transformação e do teu milagre. Hoje nós vamos ler Mateus 10, Levítico 7, 8 e Provérbios de número 22. Então vamos lá, Mateus 10, Jesus envia os 12. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João e seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote de Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça e deem também de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordões, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade, o povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se casar, se essa casa for digna, que a paz os repouse sobre ela; se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, reis. Testemunhem eles aos gentios, mas quando os prenderem, não se preocupem. Aquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de você falará por intermédio de vocês. O irmão entregará na morte seu irmão, e o pai e o seu filho. Filhos se rebbelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que lhe digo é escuridão. Falem à luz do dia. O que sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem como o corpo 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Porquanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai,
que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim para trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Quem ama o seu próximo não, mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha mais do que mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha que a sua vida perderá, quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Quem recebe, você recebe a mim. Quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Forte, né, gente? Essa passagem muito boa. Levítico 7, vamos lá? Firme, forte, crendo nas promessas e nas bênçãos do Eterno. Regulamentação da oferta pela culpa. Essa regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima, o animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e o seu sangue será derramado dos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida à parte gorda da causa de gordura, e cobre vísceras, e os dos rins com gordura que os cobre, que estão perto dos lombos do fígado, que será removido juntamente com os rins, e o sacerdote queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo de oferta pela culpa. Somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado e oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se também à oferta pelo pecado, quando a oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz expiação pela culpa. O sacerdote que oferece um holocausto por alguém que ficará com o corpo de animal, toda a oferta cereal assada num torno, cozida numa panela ou numa assadeira, pertence ao sacerdote que a oferece. E toda oferta cereal amassada com óleo ou pão pertence igualmente aos descendentes de Arão. Regulamentação da oferta de comunhão. Esta é a regulamentação da oferta da comunhão, que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então junto com a sua oferta de gratidão terá que oferecer bolos sem fermento e amassado, e o óleo pós finos sem fermento, untados com óleo, bolos da melhor farinha, bem amassado e ministrado com óleo, juntamente com a sua oferta de comunhão. Gratidão apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperá o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecido, nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecido. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobra do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. E a carne de oferta de comunhão formida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá consequência da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro, mas se alguém que, estando puro, comer a carne de oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura para a impureza humana, seja animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, comer da carne de oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Proibição de comer gordura e sangue. Disse o Senhor Moisés: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrada morto ou decepado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer gordura de um animal dedicado ao Senhor, uma oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que você vivam, não comam sangue de nenhum ave nem de animal
Quem comer o sangue será eliminado do meio do seu povo. A porção dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, todos aqueles que trouxerem sacrifício da comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dela ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e moverá perante o Senhor como gesto ritual apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferece sangue, a gordura oferece comunhão, receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que, movido ritualmente, a coxa que ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e seus descendentes, por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicada ao Senhor, preparada no fogo, destinado a Arão e seus filhos no dia em que foram apresentados. Foi isso que o Senhor ordenou a dar a eles, no dia em que foram ungidos dentre os israelitas, e um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta cereal, de oferta pelo pecado, de oferta pela culpa, da oferta do Senhor, ordenação da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou os israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Capítulo 8 de Levítico, a ordenação de Arão e seus filhos. E o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos suas vestes, óleo, unção, um novilho, para oferta pelo pecado, os 2 carneiros, o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se, entrando na tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isso que o Senhor mandou fazer. E levou Arão a seus filhos à frente e mandou-os a banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele colete sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs a urina e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro. Isso é a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo o que nele havia, e assim consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas, cintos, e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e, com o dedo, pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras e lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com seu ouro e sua carne e seu excremento ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou trazer então carneiro, o holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir Moisés sacrificou o cordeiro, derramou o sangue no lado do altar, depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça e os pedaços da gordura, levou as vísceras e as pernas, queimou o carneiro inteiro sobre o altar como holocausto, oferta, aroma agradável ao Senhor, e preparou no fogo conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguinte mandou trazer o outro carneiro para a oferta da ordenação. Arão seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão e no polegar do seu peito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem sobre cada um e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, no polegar do pé
direita e derramou o restante do sangue nos lados do altar, apanhou a gordura e calda toda a gordura de cobre, vísceras e o lóbulo do fígado dos 2 rins e gordura que os cobre a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e seus filhos. Moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar em cima do holocausto, como uma oferta e ordenação preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito e era a sua própria porção, a carneira e a ordenação, e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. E pegou um pouco de óleo da unção, um pouco de sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão suas vestes, bem como sobre seus filhos suas vestes, e assim consagrou Arão as suas vestes, seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão a seus filhos: cozinhe o carneiro, entrada da tenda do encontro, onde deverão comer com o pão, cesto de oferta e ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queime o restante da carne e do pão. Não saia da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação. Depois, essa cerimônia de ordenação durará 7 dias, e o que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propriação por você. Você terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias, obedecer à exigência do Senhor para que não morram, pois isso não foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. É complicadinho o livro de Levítico, Êxodo, livro de Números. São os livros um pouquinho assim, tem que ter uma concentração muito grande para entender, porque fala muito sobre lei, mas é bom isso entrar dentro da gente e nos mostrar como Jesus nos libertou, nos abrangiu para algo bem melhor. Vamos fechar com Provérbios 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo, mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. A vida do pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas a expressão seca acaba de miséria. A fartura obtida com língua mentirosa, a ilusão fingida de armadilha mortal. A violência dos ímpios se arrastará, pois recusem-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal, ele não tem do próximo. Quando o zombador castigado, experiente, obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clama e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira. O suborno oferecido às curtas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade, e quem se apega ao vinho ou azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, o infiel para o homem íntegro. Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e lealdade encontrará vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes, derruba a fortaleza em quem eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O vaidoso, arrogante, chama-se zombador, e ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca por as mãos do trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar.
O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. A testemunha falsa perceberá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra o rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a sua vitória, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e continue nos sustentando, amém? Fica firme, fica crente, uma boa noite de descanso, um grande abraço e um beijo no teu coração.